My beloved sisters and Meus brothers, amados irmãos e irmãs, Deus, nosso Pai, não é um sentimento, nem uma ideia, nem uma força. Ele é uma pessoa santa, como nos ensinam as Escrituras. Tem um rosto e mãos e um corpo ressurreto e glorioso. Ele é real. Ele conhece cada um de nós pessoalmente. Ele nos ama a cada um. Ele deseja abençoar-nos. Jesus disse: "E qual de entre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem." Talvez uma experiência pessoal ajude a ilustrar esse ponto. Quando era jovem médico residente no Hospital Infantil de Boston, eu trabalhava por muitas horas e, na maioria das vezes, ia do hospital para casa em Watertown, Massachusetts, de bicicleta, pois minha mulher e as crianças precisavam do carro. Certa tarde, eu ia para casa após um longo período no hospital e sentia-me muito cansado, faminto e um pouco desanimado. Eu sabia que precisava dar à minha esposa e meus filhos não apenas meu tempo e energia ao chegar em casa, mas também ter uma atitude positiva. Francamente, eu estava achando difícil até mesmo pedalar. No caminho, havia uma loja de frango frito. Senti que estaria bem menos faminto e cansado se parasse para comer um pedaço de frango antes de chegar em casa. Eu sabia que a loja tinha uma oferta de coxas e sobrecoxas por 29 centavos cada, mas ao abrir minha carteira, vi que só tinha 5 centavos. Continuando em frente, falei ao Senhor de minha situação e perguntei-lhe se, em sua misericórdia, Ele me permitiria achar uma moeda de 25 centavos na rua. Eu disse que não precisava daquilo como sinal, mas que ficaria muito grato se Ele me concedesse tal bênção. Comecei a olhar para o chão com mais atenção, mas não achei nada. Procurando manter uma atitude de fé e submissão enquanto prosseguia, vi a loja aproximar-se. Então, quase bem em frente da loja de frango frito, vi uma moeda de 25 centavos no chão. Com gratidão e alívio, peguei-a, comprei o pedaço de frango, saboreei cada bocado e fui feliz para casa. Em sua misericórdia, o Deus do céu, Criador e soberano de tudo, tinha ouvido uma oração a respeito de uma coisa de pouquíssima importância. Alguém poderia perguntar-se por que ele se preocuparia com algo tão significante? Creio que nosso Pai Celestial nos ama tanto que as coisas que são importantes para nós se tornam importantes para Ele, só porque Ele nos ama. Quanto mais Ele gostaria de nos ajudar em grandes coisas que pedimos e que são corretas. Crianças, jovens e adultos, por favor, creiam no quanto um amoroso Pai Celestial deseja abençoar vocês. Porém, como Ele não interferirá em nosso arbítrio, precisamos pedir que Ele nos ajude. Tais pedidos são, em geral, feitos por meio de oração. A oração é um dos mais preciosos dons que Deus concedeu ao homem. Certa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus: "Senhor, ensina-nos a orar." Em resposta, Jesus deu um exemplo que pode servir de guia aos princípios chaves da oração. Seguindo o exemplo de Jesus, começamos nos dirigindo ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que está nos céus. É um privilégio podermos nos dirigir diretamente a nosso Pai. Não oramos a nenhum outro ser. Lembre-se de que nos foi aconselhado a evitar repetições, inclusive a repetição frequente do nome do Pai na própria oração. Santificado seja o teu nome. Jesus dirigiu-se a seu Pai em atitude de adoração, reconhecendo sua grandeza, dando-lhe honra e graças. Sem dúvida, essa reverência a Deus e a expressão sincera de gratidão são chaves para uma oração eficaz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reconhecemos de boa vontade nossa dependência do Senhor e expressamos o desejo de fazer sua vontade, mesmo que seja contrária à nossa. Nosso dicionário bíblico explica: a oração é o ato pelo qual a vontade do Pai e de seus filhos entram em sintonia. O propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedimos ao Senhor as coisas que desejamos receber dele. A honestidade é essencial ao pedirmos coisas a Deus. Eu não seria totalmente honesto, por exemplo, se pedisse ao Senhor ajuda para uma prova de escola, se não tivesse prestado atenção às aulas, feito os deveres ou estudado para essa prova. Muitas vezes, quando oro,
o Espírito me leva a admitir que devo fazer mais para receber a ajuda que peço ao Senhor. Então, preciso comprometer-me a fazer a minha parte. É contrário à economia dos céus, que o Senhor faça por nós algo que podemos fazer por nós mesmos. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou em outra versão, e perdoa-nos os nossos pecados. Uma parte essencial, mas às vezes negligenciada da oração pessoal, é o arrependimento. Para que o arrependimento funcione, ele deve ser específico, sincero e duradouro. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o Senhor deixou bem clara a relação entre sermos perdoados de nossos pecados e o perdão que concedemos a quem pecou contra nós. Às vezes os erros dos outros contra nós são muito dolorosos e difíceis de serem perdoados ou esquecidos. Sou muito grato pelo consolo e pela cura que tenho encontrado no convite do Senhor de esquecermos nossas mágoas e nos voltarmos para Ele. Em Doutrina e Convênios, seção 64, ele disse: Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E devias dizer em vosso coração, que julgue Deus entre mim e te recompense de acordo com os teus feitos. Em seguida, devemos esquecer completamente, deixando que o Senhor cuide do assunto, se quisermos ser curados. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Assim, em nossas orações, podemos iniciar com o processo protetor de vestirmos toda a armadura de Deus, contemplando o dia futuro e pedindo ajuda para os dias assustadores que às vezes vivemos. Peço-lhes, meus amigos, que não se esqueçam de rogar a Deus que os proteja e esteja com vocês, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Como é instrutivo Jesus ter concluído a oração louvando a Deus novamente e expressando sua reverência e sua submissão ao Pai. Quando de fato cremos que Deus governa seu reino e que Ele tem todo o poder e toda a glória, estamos reconhecendo que Ele está realmente à frente, que nos ama com amor perfeito e que deseja que sejamos felizes. Descobri que um dos segredos para uma vida alegre é reconhecer que fazer as coisas à maneira do Senhor me faz mais feliz do que se eu as fizer do meu modo. Existe o risco de alguém não se sentir bem o suficiente para orar. Tal ideia advém daquele mau espírito, que é quem nos ensina a não orar. Alguém pensar que tem pecados demais para orar é tão trágico quanto o doente que pensa que está doente demais para ir ao médico. Não devemos pensar de qualquer oração, por mais sincera que seja, terá grande efeito se tudo o que fizermos for a oração. Não devemos apenas orar, mas viver o que oramos. O Senhor se regozija muito mais com aquele que ora e depois põe mãos à obra do que com aquele que somente ora. Semelhante a um remédio, a oração só funciona quando aplicada de acordo com a prescrição. Quando digo que a oração é um doce privilégio, não é só porque sou grato de poder falar ao Pai Celestial e sentir seu amor ao orar. É também porque Ele, de fato, responde e fala a nós. Claro que, em geral, Ele não nos fala com uma voz audível. O presidente Boyd K. Packer explicou: a doce e serena voz da inspiração vem mais como um sentimento do que como um som. A pura inteligência pode entrar em nossa mente. Essa orientação vem por meio de pensamentos, sentimentos, sussurros e impressões. Às vezes parece que não temos resposta às nossas orações sinceras e fervorosas. É preciso fé para lembrarmos que o Senhor responde a seu tempo e à sua maneira para melhor nos abençoar. Ou, ao pensar melhor, muitas vezes compreendemos que já sabíamos plenamente o que devíamos fazer. Não desanimem se não funcionar dessa maneira imediatamente. Como no aprendizado de um idioma estrangeiro, é preciso prática e esforço. Mas saibam, no entanto, que vocês podem aprender a linguagem do Espírito e, quando a aprenderem, terão grande fé e poder na retidão. Guardo com carinho o conselho do nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, que disse: digo àqueles que, dentre os que me ouvem, estejam lutando com dificuldades, sejam grandes ou pequenas, a oração é a fonte de força espiritual. Ela é o passaporte para a paz. A oração é o meio de nos dirigirmos ao Pai Celestial que nos ama. Falem com Ele em oração e depois esperem a resposta. A oração opera milagres. Sou profundamente grato pelo privilégio de dirigir-me a meu Pai Celestial em oração. Sou grato pelas inúmeras vezes em que Ele ouviu e respondeu. Por Ele me responder, inclusive, às vezes de forma previsíveis e milagrosas, sei que Ele vive. Também, humildemente testifico que Jesus, seu Santo Filho, é nosso Salvador vivo. Esta é a sua igreja e reino nesta terra. Sua obra é verdadeira. Thomas S. Monson, por quem oramos com fervor,
é seu profeta. Dessas coisas testifico com plena certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém.